final chamar o homem que fez dos Açores a sua causa. O homem que mais uma vez se propõe para defender os Açores. O nosso cabeça de lista, Carlos César. Viva o Pico! Viva os Açores! Viva o Partido Socialista! Caras amigas e caros amigos, começo por saudar todos, que são muitos, os que estão aqui presentes nesta sessão de apresentação da nossa candidatura à Assembleia da República. Não posso deixar, porém, de começar por agradecer ao Manuel Costa ter aceito ser o mandatário desta nossa candidatura e dessa forma representar com o simbolismo da sua obra feita, material e imaterial, nesta Ilha do Pico. Ele que tem a voz e o sentido que dá um conteúdo e beleza às coisas, é para nós um motivo de honra e uma certificação da qualidade e do potencial de vitória desta nossa candidatura na Ilha do Pico. Quero também agradecer a todas as estruturas do PS e aos seus dirigentes todo o seu envolvimento. Mas o PS, nesta eleição, é sobretudo um instrumento e não uma finalidade. O PS, nesta eleição, é uma força motriz, é um pretexto para aquilo que a todos nos une e a todos nos mobiliza, que é a defesa dos Açores, a defesa dos Açores e a defesa dos Açores. Quero também agradecer ao Jorge Pereira ter aceito ser candidato mais uma vez nas nossas listas e desta vez na 4ª posição da nossa lista. Isso significa que estará nas mãos dos picoenses dar ao Pico a eleição do seu deputado, consolidando a grande vitória que vamos ter nestas eleições na nossa região e no nosso país. E quero também agradecer ao nosso anfitrião desta noite e ao organizador deste convívio, ao nosso Presidente de Câmara, Roberto Silva. É um Presidente que nos orgulha, de quem eu tenho orgulho e de quem eu tenho todas as razões para dar-lhe todo o apoio que ele bem merece no exercício do seu mandato municipal. E quero também dizer-vos que se estivesse em São Roque, podia e devia dizer a mesma coisa ao Marco Silveira, porque ele também é um motivo de orgulho do Partido Socialista. Esta eleição é uma eleição muito importante por razões nacionais, mas também por razões regionais. Na verdade, o bom sucesso de uma governação a nível nacional é meio caminho andado para os Açores. Mas a continuação desta governação do PSD e do PP, que destruiu a vida de milhares de famílias
e a atividade de milhares de empresas é, como eu costumo dizer, subir a montanha do Pico com uma saca de areia pesada às costas. E é disso que nos devemos libertar, desse peso, para que Portugal ande mais depressa e para que os Açores tenham a solidariedade de vida. Tudo por isso tem a ver conosco e em todas as nossas ilhas. Ou nos deixamos prejudicar e enfraquecer, ou ganhamos confiança, ou continuamos a ter quem só se lembra dos Açores em vésperas de eleições, ou voltamos a ter um governo que nos ajude nos bons e nos maus momentos, como têm sido sempre os governos da República do PS e como foram, por exemplo, a nos ajudar na última crise sísmica do Faial e do Pico, onde graças ao seu apoio recuperamos a vida de mais de 3.000 famílias nestas duas ilhas dos Açores. Por isso, no próximo dia 4 de outubro, eu confio na nossa vitória. Faço por isso um apelo para que nos mobilizemos, para que mobilizem os vossos conhecidos, e faço sobretudo um apelo aos jovens açorianos. Estas eleições são eleições decisivas para o futuro das novas gerações, para o que será a educação, a inovação, o emprego, o empreendedorismo nos próximos anos no nosso país e nos Açores. Estou por isso convencido que se a juventude se mobilizar, o PS terá uma grande vitória nos Açores e ajudaremos a uma grande vitória em Portugal nas próximas eleições legislativas. Por todas as ilhas onde tenho andado todos os dias das últimas semanas, tenho encontrado pessoas que antes votaram em Passos Coelho, mas que agora votarão na nossa candidatura, ora pelo mau governo que nos prejudicou, ora pelos acontecimentos que envolveram, por exemplo, a organização das listas do PSD nos Açores, ora pelos méritos da nossa candidatura. A todos eu quero dizer e afiançar o seguinte: serei fiel a essas manifestações de confiança dos socialistas e dos não socialistas que nos querem apoiar e votar na minha candidatura nestas eleições. O meu compromisso é o de defender os Açores e só depois é que me lembrarei de defender, se for necessário, o meu partido. Ao contrário do PSD, a nossa candidatura não foi forjada nos aparelhos partidários nos corredores de Lisboa. Nós somos uma candidatura da autonomia. Nós somos uma candidatura dos Açores e por isso merecemos o voto de todos os açorianos. Depois eu dou-lhe a palavra. Vocês não querem que eu lhe dê a palavra? Então a gente conversa só os dois. Estávamos no governo quando eclodiu a crise financeira internacional em 2008 e 2009, cujos efeitos também não conseguimos evitar em Portugal, tal como aconteceu em outros países, uns governados à esquerda, outros à direita, todos sofrendo graves repercussões que tiveram influência no seu equilíbrio orçamental.
Todos aprendemos com isso. E aprendemos também com os erros e as omissões que se seguiram durante estes 4 anos do governo do PSD e do PP, em que, apesar da redução das taxas de juro na Europa, apesar da redução das matérias-primas, apesar da disponibilidade de novos fundos que ocorreram, apesar das facilidades de crédito, apesar do crescimento das economias de referência, apesar de tudo isso, a verdade é que o nosso país não acompanhou os movimentos de recuperação que a generalidade dos outros países intervencionados tiveram. A dívida do país aumentou em dezenas de milhares de milhões de euros. O crescimento da nossa economia, ainda ontem referido pelo Ministro da Economia, foi no último trimestre conhecido metade do crescimento da vizinha Espanha e foi inferior ao crescimento da economia da própria Grécia. Emigraram do nosso país mais de 10 mil cidadãos por mês, a maior parte dos quais jovens. Destruíram-se mais de 120 mil empresas. Temos uma perda de número de empregos face a 2011 superior a 250 mil empregos. O investimento na economia, quer público, quer privado, reduziu-se brutalmente nestes últimos 4 anos. O produto interno bruto voltou para valores equivalentes àqueles que tínhamos há 15 anos atrás. É o primeiro governo no país que começa com o valor do PIB e acaba o seu mandato com um valor inferior. Os impostos sufocaram todos e todos lesaram. Não há um português que pague hoje menos impostos em Portugal. As despesas da saúde e as despesas de escolares aumentaram na generalidade do país e só em algumas regiões como a nossa há instrumentos de intervenção para evitar que se torne quase impossível o acesso a esses serviços de primeira necessidade. A justiça é cada vez menos acessível aos pobres, porque é cada vez mais caro ter acesso aos atos da administração de justiça. A taxa de incidência de pobreza em Portugal é a mais baixa, é a mais alta, desde que existe registro estatístico desse indicador social. As classes médias foram severamente atingidas. Os funcionários públicos, os pensionistas, os reformados foram duramente atingidos pelas restrições introduzidas por este governo e esta é a altura de dizer ao PSD e ao PP que nós respeitamos muito a necessidade de haver consensos em Portugal, mas connosco não contam para acordos que visem retirar aos pensionistas, aos idosos e aos reformados os seus rendimentos. E ontem também chegamos à conclusão de que, além do Governo da República, ao invés do que tinha garantido, não ter resolvido com competência a resolução do problema do novo banco, mesmo sem contar com aquilo que contará para o déficit desse problema, o Governo não chegará ao fim deste ano com contas consonantes com aquilo com que se comprometeu. Teremos um déficit, mesmo sem um novo banco, superior àquele que o governo português tinha garantido e tem garantido ao longo desta campanha eleitoral. Será mais um momento em que se comprovará que o problema não é só um problema de contas públicas, não é só um problema de insuficiência de recursos, o verdadeiro problema é o governo que temos e a má governação que temos tido. Por isso, importa fazer um caminho novo, protegendo as finanças públicas, como o fizemos nos Açores,
Se hoje nós temos impostos mais baixos nos Açores, não é por causa do Governo da República, é porque gerimos bem as nossas finanças públicas e não tivemos que aumentar os impostos exponencialmente, como aconteceu no país ou como aconteceu na região autónoma da Madeira. O PSD e o PP em nada contribuíram para esta baixa de impostos, porque não foram eles que governaram os Açores, nem foram eles que garantiram o equilíbrio das nossas finanças públicas regionais. Pelo contrário, até nos cancelaram sempre transferências. Mas é importante governar protegendo as finanças públicas, investindo na economia, investindo no emprego, seguindo o programa do Governo da República, do PS, que aposta no turismo, que aposta na nossa vocação agrícola, que aposta na economia do mar, que aposta na descentralização. São tudo vetores estratégicos que se conjugam com os objetivos e com as principais dominantes que orientam a política nos Açores. E por isso é importante que a vitória do Partido Socialista nessas eleições legislativas e a execução do seu programa e das suas orientações principais se concretize para que os Açores beneficiem e se conjuguem com os movimentos de progresso que o nosso país tanto necessita. É para fazer esse caminho novo que nós temos um partido novo, com gente nova, para governar o país, com um primeiro-ministro novo, António Costa, para mobilizar Portugal, para unir Portugal, para inovar e para recuperar o país da desesperança com que os portugueses se confrontam. E não venham com lições sobre bancarrotas. Nós aprendemos com os nossos erros e nós conhecemos os erros dos outros. Nós bem sabemos como o PSD deixou, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa à beira da falência e foi necessário que António Costa para lá fosse e que recuperasse as finanças daquela autarquia. Todos sabemos como ficou a Câmara Municipal de Gaia, dirigida, entre outros, por o vice-presidente atual do PSD, Marco António Costa. Foi o PSD, por exemplo, que levou a região autónoma da Madeira à falência. Foi o PSD que nos deixou, em 1996, a região com a mão à frente e uma mão atrás, e era justamente secretária regional das Finanças, a atual cabeça de lista do PSD, agora nesta eleição para a Assembleia da República. Nós não aceitamos lições sobre a bancarrota. E não foi o Partido Socialista que levou à falência a Câmara Municipal das Lajes das Flores, a Câmara Municipal da Calheta de São Jorge, a Câmara Municipal do Nordeste, a Câmara Municipal da Povoação, a Câmara Municipal de Vila Franca. O que aconteceu nessas autarquias que se tornaram todas insolventes é a responsabilidade do PSD Açores, que hoje se arroga como bom gestor das finanças públicas no país e na região. Mas há algo que os nossos concidadãos açorianos devem também prestar atenção nesta campanha eleitoral. O PSD Açores e Berta Cabral, sempre que falam de questões que envolvem a nossa região e o Governo da República, dão sempre razão ao Governo da República e nunca dão razão à nossa região. E faça-se justiça ao CDS, que cá não está coligado com o PSD porque se recusa a estar cá a fazer o papel de sacristão do governo de lá. Palmas para o CDS. Para a candidata do PSD, o governo de lá tem sempre razão.
Se baixam os impostos, nós não temos nada a ver com isso. Foram eles lá, não fomos nós que gerimos bem as finanças de cá. Se aprovam um novo modelo de transporte aéreo, não foram eles que levaram mais de 3 anos a o aprovar. E não são eles que afinal não dão mais um cêntimo para que esse modelo vigore, mais um cêntimo do que já havia do governo anterior. Se a Universidade dos Açores não tem financiamento, o PS diz que pague o governo regional. Se a RTP não tem meios, o PSD diz que o governo regional que os arranje. Se há problemas na base das lajes, o PSD diz que o governo regional os resolva. Se fecham uma repartição do Estado, o PSD diz que o governo regional garanta a existência de um serviço alternativo. Se não transferem para os produtores de leite aquilo que deviam transferir em nome da solidariedade nacional, o PSD diz que o governo regional que reforce os fundos para a agricultura. Se temos estragos em temporais nos Açores, além deles nem se dignarem telefonar, o que mais que querem dizer é que nós nos desenrasquemos sozinhos. Se nos tirarem competências na gestão dos assuntos do mar, a candidata do PSD e o PSD Açores não estranham que isso aconteça. Pergunto, afinal, se eles nunca dão razão aos Açores e se dão sempre razão ao Governo da República, porque é que Berta Cabral e os candidatos do PSD se candidatam pelos Açores e não se candidatam por Lisboa? E porque é que um açoriano há de votar no PSD se, votando no PSD, nunca vota a favor dos Açores? Seremos firmes e atentos em áreas que são fundamentais para o nosso desenvolvimento e que incumbem ao Governo da República colaborar com os Açores. Estarei na primeira linha dessa defesa, junto da Assembleia da República ou junto do Governo da República, como, por exemplo, na economia do mar, onde o Governo do PSD e do PP nos procura afastar sistematicamente, garantindo os direitos de informação, de participação, de cogestão, do usufruto dos benefícios do mar territorial que doamos ao nosso próprio país, alterando a legislação invasiva e lesiva da gestão partilhada que tem que coexistir na gestão do mar dos Açores e do mar territorial português, e assegurando funções logísticas, sejam aquelas que podem vir através do Departamento de Oceanografia e Pescas, seja das nossas estruturas portuárias e especialmente do Porto da Praia da Vitória, e assegurando ações de valorização da pesca regional. Estarei onde for necessário que os Açores estejam, onde for necessário que os Açores sejam protegidos, onde for necessário que os Açores sejam defendidos. Não me candidato para servir Lisboa, candidato-me para fazer o que sempre fiz em toda a minha vida: defender a minha terra, defender os Açores, defender os açorianos de todas as nossas ilhas. E o mesmo é necessário fazer, garantindo o apoio aos nossos produtores de leite, onde o Governo da República, do PS, irá assumir as suas responsabilidades solidárias, compatíveis com a natureza extraordinária da crise com que nos confrontamos, que é uma crise que é provocada, sobretudo, pelas dificuldades comerciais do embargo à Rússia e menos ainda das questões envolventes da liberalização das cotas leiteiras. E aí o Governo da República do PS irá voltar à negociação
Por um lado, procurando que seja revisto o plano da liberalização das cotas leiteiras enquanto perdurarem estas dificuldades comerciais. E, por outro, garantindo uma discriminação positiva para os Açores e um envelope financeiro compatível com o peso da produção leiteira nos bens agrícolas. Enquanto nos Açores o peso da produção leiteira é de 60% dos bens agrícolas, no continente é de 9%. E deve ser esse o critério que deve pontuar na distribuição dos fundos que têm que ser reforçados, postos à disposição da União Europeia para apoiar os nossos produtores de leite. Esse é o compromisso do Governo da República, do Partido Socialista, presidido pelo nosso Primeiro-Ministro António Costa. Caras e caros amigos, termino voltando a acentuar aquilo que é fundamental incorporarmos nesta eleição. Os açorianos sabem de que lado estivemos, de que lado estamos e de que lado estaremos. Os açorianos irão escolher entre um primeiro-ministro que foi mau para os Açores e António Costa, que eu sei que estará perto de nós e que eu estarei perto dele. Os açorianos irão escolher entre os cabeças de lista do PS e do PSD. Os açorianos irão escolher entre um PSD Açores que se rendeu a Passos Coelho e um PS Açores que se fez e que se faz respeitar. Um PS Açores que é um PS açoriano. Viva os Açores! Viva o Partido Socialista! PS! PS!